Olá, 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 corretores! Muito boa noite! Vamos esperar a turma entrar aqui, vamos mandar um aviãozinho aqui para todo mundo. Nosso convidado especial, Leonardo Hoffman, já está na área, né, Leonardo? Como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo, tá? O Sincor MG. Deixa eu convidar, vou mandar um aviãozinho aqui para a turma entrando. Aqui, ó. Eita! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de alta gestão do nosso novo Sincor MG. É você que é corretor de seguros, tá querendo aí conhecer um pouquinho mais hoje sobre a sua contabilidade, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai receber o nosso convidado especial, Aline. Hoje eu vou te colocar aqui na live, tá? Vou te puxar aqui, tá? Você faz favor. Também vamos receber a visita do nosso professor Maurício Tadeu. Ele está terminando a mentoria com os embaixadores. Fala, Regis, boa noite, meu amigo. Vamos lá, turma. Vamos ver quem vai entrando aí. Uma live super importante, né? Contabilidade para corretores de seguros. Nossa senhora, eita tema danado. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui, quer ver? Fala, bom demais, meu amigo. Vou esperar um pouquinho a turma entrando. Aproveitar aqui, já vou passar alguns recadinhos, né? Alguns lembretes. Deixa eu baixar o som aqui. Vou botar o nosso Rafa aqui, anjos para quem tem fé. Vamos lá, hein? Isso aí, gente. Deixa eu ir puxando o nosso convidado aqui de uma vez, quer ver? Aceita aí, Leonardo. Consegui aceitar aí o meu convite. Deixa eu ver se o professor aqui já está liberado. Só um minutinho. Olá, Moisés. Ô, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, cara. Boa noite para você, boa noite para quem já está aqui conosco, né? Obrigado pelo convite, né? Sempre bom participar aqui com o Sincor, né? Com você aí das lives e tal, para a gente compartilhar um pouquinho, né? desse conhecimento aqui, obscuro para a maioria, né? Obscuro aí para a maioria. Eu tô com uma agenda aqui já, assim, ó, toda em branco aqui, que eu já separei para poder anotar aqui, porque contabilidade, o negócio é seguro, né? Não é contabilidade. Aí você está na frente de um expert aí, é sempre uma oportunidade boa para conhecer, viu? Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, tá, meu amigo? Obrigado pelo convite. O que acontece, cara? Quando nós assumimos o Sincor, né? A gente entendeu que sem desenvolvimento, né, desse lado empresário, desse lado empreendedor, né, sem mostrar para o corretor que ele é um empresário, né, além de corretor de seguros, né, a gente não ia conseguir desenvolver e fomentar o mercado da forma que a gente acha que ele precisa ser fomentado, né? Então, nós começamos um projeto dessa live desde o ano passado, é uma live que a gente fala de gestão, né, de empreendedorismo, né, de mercado de seguros, mas sempre linkado a essa questão empreendedora, essa questão de gestão de negócio, né? Aí a gente convidou a Fernanda, que é uma mentora assim, espetacular, que nos ajuda sempre. A gente convidou o professor para exatamente assim, complementar o tema, né? Porque sem esse conhecimento ligado à área de gestão é difícil, né? Como é que faz para atingir um resultado sem se transformar no empresário de verdade, né, meu amigo? Não atinge, né? Não atinge, né? Inclusive, esse é um primeiro, a gente pode colocar um primeiro problema, uma primeira falha assim, na gestão, não só dos corretores, mas isso acontece naturalmente com todas as atividades, né? Todos os segmentos, que é o mais natural ali, né? E é assim que, principalmente nos corretores, nas corretoras de seguro, o mais natural é que o corretor ele comece pequeno, né? Então ele começa ali do zero, abrindo a corretora, já é alguém do mercado que veio, estudou, trabalhou,
entrou nessa área, normalmente ele começa ali com uma carteira pequena, né, que vem talvez da pessoa física, né, da primeira angariação, e ele vai crescendo ao longo da carreira dele. E quem são esses corretores que crescem com mais velocidade e crescem mais? São aqueles que têm uma visão empreendedora, né, que têm a visão empreendedora, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente não consegue fazer tudo sozinho. E vai precisar, naturalmente, aí, de funcionários, né? De colaboradores, de parceiros, de prepostos, né? Que ajudem a corretora a crescer e todo mundo vai crescer junto. Então, a primeira falha aí da gestão, se a gente ainda não adentrou ainda no assunto, começando falando dos erros mais comuns, mas essa falha aí, talvez, de não contratar funcionários ou não contratar terceiros, né, ou outras empresas que ajudem a liberar o tempo do corretor, né, para ele realmente pensar no seu negócio enquanto empresa e fazer a empresa crescer. Correr atrás de venda, marketing, né, trabalhar na gestão financeira da empresa, nos números, das metas, né, então isso é muito importante para crescer a empresa e isso é fundamental. Ah, com certeza, meu amigo. A gente está fazendo um projeto de mentoria com um grupo de embaixadores. Sabe? Os embaixadores são corretores que a gente foi pegando um líder em cada região, sabe? Identificando essas pessoas que poderiam nos ajudar a fomentar o mercado, nos ajudar a entender as demandas regionais, né? Porque o estado de Minas é um país, né? É impressionante. Bem grande. É um negócio absurdo. E a gente está rodando o estado, quando você começa a rodar o estado, é impressionante como que você começa a identificar cada região do estado de Minas Gerais, as suas fragilidades, seus pontos fortes, né? E isso, né, quando a gente tenta fazer um projeto aqui para abraçar o estado inteiro, é muito difícil, né? Colocar e equalizar todo mundo aqui numa linha ali é complicado. Então, por exemplo, quando a gente saiu aqui duas semanas atrás, a gente foi em Poços de Caldas, né? Então, não é, se a gente parar a pensar na dimensão do estado, é logo ali, mas, poxa, são 6 horas, né? Se ali de Mineiro, sair, né? Logo ali de Mineiro, né? Então, cada região tem sua particularidade, né? E é difícil mesmo alcançar a todos, né? Porque o estado é muito grande. Com certeza, meu amigo. E aí, ó, dentro dessa mentoria lá que a gente está fazendo, um dos pilares nossos que a gente está conseguindo tentar criar essa mentalidade dentro dos embaixadores, que a gente acha que o exemplo arrasta, né? Se a gente conseguir consolidar dentro do embaixador, que é um representante, mostrar a importância de empreender, né? De ser um empresário de sucesso, a gente acha que os outros empresários vão colocar atrás. E a ideia é tirar o cara do operacional, colocar no tático e depois colocar no estratégico, né? Isso é um desafio enorme, né, meu amigo? Esse desafio é grande. Isso é grande mesmo. Perfeito, meu amigo. Eu estou acompanhando aqui no Instagram, que o professor está lá na mentoria, mas ele vai entrar aqui com a gente para contribuir um pouquinho. Cara, o que acontece? Né? A gente hoje, né, a gente vive um cenário de mercado onde a gente não é só a questão de trabalhar, produzir, mas se você não tomar cuidado, né, com essa parte contábil, você pode gerar um prejuízo enorme para a sua empresa a longo prazo. Né? Você pode trazer um problema financeiro, né, de uma certa magnitude, que isso aí pode ficar, até dependendo da proporção que você for fazendo ali, né, ficar irreparável a longo prazo. A gente lançou esse tema, que a gente acha, né, que linkado à questão de gestão de negócios, a contabilidade é um dos pilares ali de construção. Você precisa entender até para melhorar o seu faturamento, né? Eu sei que você tem aí o Instagram Mestre dos Lucros. Eu estava te acompanhando. Eu vi quem puder acompanhar aí, gente, é @Mestre dos Lucros, né, Leonardo? Isso. Ou buscar por @Leonardo Hoffman Contador, ou buscar por Mestre dos Lucros também, ele vai achar meu perfil aqui. Tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube também, né? Pois é, meu amigo. E assim, eu vi uma live, inclusive, muito bacana que você fez lá no YouTube. Falava sobre sucessão, falava, né, desse tema aí, né, da hold, né? Mas, enfim, eu queria, assim, né, até para qualificar, eu acho que para mostrar, eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Porque o Syncor, diante desse trabalho aí de busca de benefícios, busca de profissionais qualificados, pessoas que realmente estão empenhadas a nos ajudar a desenvolver um projeto com os corretores do Estado, queria que você se apresentasse para a turma, né? Falasse quem que é o Leonardo, falasse quem é a Hoffman,
para a gente poder começar esse bate-papo aí para falar dos erros mais comuns da contabilidade para corretores, meu amigo. Por favor, se apresente para a gente aí, para os corretores. Bacana, bacana. Bom, eu sou o contador Leonardo Hoffman, né? Sou especialista em gestão empresarial. Eu sou sócio da Hoffman Contabilidade, né? Então a gente aqui somos também, além de outras especialidades, nós temos essa especialidade de atender o corretor de seguros, né? Temos vários corretores aqui como clientes. A Hoffman Contabilidade já está há mais de 12 anos, né? Esse ano completa 12 anos de mercado, mas eu já tenho mais de 25 anos aí de experiência e eu vim também, né, do mercado segurador, né? Então eu trabalhei há 14 anos no mercado segurador, na extinta aí, Minas Brasil. Eu entrei no Minas Brasil em 97 e depois fiquei na Zurich, né, por vários anos também. Então lá dentro da seguradora, da Zurich e Minas Brasil, né, passei por várias áreas, né, vários cargos, né, dentre eles lá eu trabalhei na própria contabilidade, né, da seguradora e também nas áreas de co-seguro, resseguro e quando eu saí de lá para montar a minha empresa contábil, eu era gerente de desenvolvimento de produtos de vida, assistência pessoal e previdência privada. Eu trabalhei na integração do canal Bank Assurance aqui, do Banco Mercantil, e estava indo para São Paulo para trabalhar no canal, na integração Zurich Santander, no canal Bank Assurance. E quando eu tirei da caixinha o meu projeto de 2004 de abrir a Hoffman Contabilidade, e abri ela em 2011 e segui, né? Então, o meu primeiro cliente, né, os meus primeiros clientes, no primeiro mês que eu comecei a faturar, tinha um grande amigo meu, corretor de seguros, né? E depois vieram outros lá, colegas, amigos lá da própria Minas Brasil e Zurich, né? Então esse foi o start seguro, aí né, Tá no sangue, e é isso, então, não larga, né? Mesmo indo para contabilidade, tem que fazer aí a contabilidade dos corretores. Inclusive esse meu primeiro corretor que está comigo até hoje, né? Como ainda é meu cliente aqui até hoje. Que bacana. Abraço. Que bacana. Abraço aí pro Arnaldo Lúcio. Você trabalhou lá com o Chico, então, também? Com o Chico Neto? Trabalhei com o Chico, sim, tem várias peças raras aí do mercado aí, já me conhecem, eu conheço também o mercado, né? Já trabalhei com o Chico, sim. Não te deu cachaça não, né? Porque, puta merda, o Chico ele tem uma de cachaça lá, meu amigo, nossa senhora, você não pode acompanhar ele não, você acompanha ele, você se dá mal, viu? É complicado, mas não tive essa oportunidade não, mas a gente até tomou, acho que uma cerveja lá no Poço de Caldas. Beleza, meu amigo. Mano, então é isso, né? Eu acho que isso aí consolida, né, toda a sua experiência com o mercado de seguros, né? Eu acho que isso aí traz realmente que a gente buscou uma pessoa que está dentro do segmento, que já trabalha, que entende do mercado de seguros para apoiar, para desenvolver essa estratégia de contabilidade. Né? Obrigado aí por acreditar no trabalho do Sincor. Obrigado por acreditar no mercado de seguros, né? De estar aí junto com os corretores de seguros. A gente sabe da importância de ter um contador experiente, né? Para poder ajudar a gente dentro desse contexto, né? E fomentar o mercado. Então me conta, cara. Fala comigo, olha para você ver. A gente lançou um tema aqui, né? Porque a gente está querendo ajudar, tentar mostrar para os corretores que a gente precisa gerir esse processo contábil dentro da corretora de uma maneira profissional, né? Sim. E aí, a gente conversando com a Aline, então vamos mostrar as falhas, né, que o corretor comete na hora de gerir o seu negócio, né? Vamos falar um pouco aí dessa questão dos erros ou da forma correta de se fazê-lo. Mas eu queria te pedir uma gentileza. Como, dentro dessa questão da contabilidade, qual que é o papel da contabilidade dentro da empresa, né? O que é a contabilidade realmente? Como ela entra para ajudar o corretor de seguros? Qual que é o papel dentro de uma empresa hoje, o setor contábil? Como já dizia o nosso saudoso Francisco Lopes Sá, né, que já faleceu, um dos pais aí da contabilidade moderna, ele trabalhava muito na linha que assim, a contabilidade ela é a ciência da riqueza da empresa. Ela é a ciência da riqueza da empresa, né? E o contador, ele é o conhecedor dessa riqueza, né? Logo, ele é o que da riqueza da empresa. Tá? Então, assim, a contabilidade em si, muito além dela ela ser a que vai, aí, por exemplo, fazer o controle permanente do patrimônio da empresa, né? Então a contabilidade ela faz esse controle permanente do patrimônio da empresa, da área financeira e tal, mas muito além disso, né, gera as guias aí, as danadas, DARFs, né, e guias aí para os empresários, né, muitas vezes
eles acabam só vendo, né, vendo isso, até com culpa talvez nossa mesmo, de mostrar e de levar, talvez, outras questões, mas muito além assim, de controlar esse patrimônio da empresa, essa gestão financeira, a contabilidade ela fornece, né, as peças contábeis, as demonstrações contábeis, ela fornece informações adequadas para a tomada de decisão empresarial. Então é através ali das demonstrações contábeis e da análise das demonstrações contábeis e de relatórios auxiliares, relatórios adicionais, dos números financeiros, né, vindo também da própria controladoria, os números operacionais da empresa e tal, com base, né, nesse conjunto de informações, o empresário ele tem ele consegue, né, e tem o poder de tomada de decisão assertiva. E aí o empresário que negligencia isso ou não consegue avançar em ter essas informações em mãos, certamente ele vai estar fragilizado na tomada de decisão. Tá? Então eu vejo assim, a contabilidade ela ajuda e ela contribui nessa geração de riqueza da empresa. Perfeito, meu amigo. Dentro desse contexto, analisando toda essa amplitude, né, de entendimento, você falou aí que o contador ele é o guardião da riqueza, né? O corretor ele vem nesse contexto também de proteção, né? Então, verdade. O corretor ele está aí sempre criando mecanismos, né, através das seguradoras, de proteger e blindar o patrimônio de terceiros. E aí a contabilidade vem para proteger e blindar o patrimônio e o financeiro da própria corretora, né? Então a gente está de mãos dadas aí nessa ação de guardião e de proteção, viu, meu amigo? Uma das questões, isso é interessante que você colocou aí, porque assim, das questões da governança corporativa dentro da empresa é a preservação do patrimônio da empresa, né? Está dentro dos princípios aí da governança corporativa, inclusive citado dentro do Manual de Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E o seguro, ele entra aí no sentido dessa proteção patrimonial, que tem o poder, dependendo do que ocorre ali na empresa, o poder de falir a empresa se ele não tiver segurado, né, contra os diversos riscos que podem acontecer aí em uma empresa, né? Então, infelizmente ainda, né, acho que o brasileiro ainda não tem tanta cultura de seguro em várias áreas do seguro, né? Então, automóvel, o pessoal já está mais esperto, né? Mas em várias outras áreas ainda não tem isso, mas isso em relação à gestão empresarial faz parte da proteção aí, e é um dos elementos que compõe aí a gestão corporativa da empresa, né? Ter os seguros blindando o patrimônio. Eu tenho seguro de tudo, cara. Todo tipo de seguro eu tenho aqui na minha empresa, na minha vida. Tem interessante. Um dado importante que apenas 30% das pequenas e médias empresas do mercado, elas possuem apólice de seguro empresarial. Cara, isso é muito foda, porque 70% dos negócios eles estão expostos a riscos, né, de incêndio, roubo, responsabilidade civil, né, que é outra coisa, né? Outro dia eu fui na empresa de um cliente, a gente negociando uma apólice de seguro para a lojinha dele, e em cima e do lado, que era uma empresa gigantesca com quase 5 milhões de mercadoria estocada. Você imagina se acontece algum evento entendeu? Então... É falência, né, cara? É praticamente fechar a empresa, né? Se o cara acontece uma situação dessa, porque não dá para falar assim, é fechar a empresa, é exagerado. Não é exagerado, porque o empresário hoje não tem o caixa livre, disponível para repor tudo de uma vez, né? As margens são muito curtas, então, assim, o seguro aí é fundamental. Né? Com certeza, meu amigo, com certeza, viu? E nessa sua caminhada, meu amigo, conta para mim, assim, quais foram as falhas assim que você mais viu, que você mais vê o corretor cometer, né, dentro da gestão do negócio dele, assim, em termos de contabilidade? Conta para mim aí, por favor, meu amigo. Quando a gente entrei nesse tema, né, a gente pensar aí nas principais falhas e tal, assim, a gente acaba listando uma infinidade de situações que acabam sendo muito comuns, inclusive em outros negócios também, não só em corretores de seguros. Mas falando especificamente de corretor de seguros, né, o que eu fiz aqui foi separar em algumas áreas. Né? Então, eu separei assim, porque a gente fala de contabilidade, né, a contabilidade acaba sendo um conjunto aí de atividades que a gente presta também para os corretores de seguro, que englobam a questão de folha de pagamento,
a própria escrita contábil, a parte fiscal, que são a apuração de impostos, obrigações acessórias, obrigações principais aí, com o governo. A gente pode falar da parte até da questão societária, né, e da parte até financeira, né, que a gente faz aqui, a gente faz o BPO financeiro, faz a terceirização da área financeira para ajudar também o empresário a liberar o tempo dele. Então, eu separei um pouquinho aí de cada item desse, não sei se a gente vai conseguir abordar tudo, né, por causa do tempo aqui. Eu vou falar algumas questões aí, se a gente fala assim da área de pessoal, por exemplo, a gente tem o não cumprimento aí da convenção coletiva de trabalho, né, seja por um ou outro tópico. Então a gente vê muito os corretores ainda não cumprindo todas as exigências do que é obrigatório na convenção coletiva de trabalho, às vezes por também não estar dentro de uma contabilidade especializada e não dá essa orientação específica, muito embora é um item que geralmente as contabilidades já, antes de quando pegam um cliente, já avaliam ali e orientam. Mas tem sim, a gente vê isso acontecendo, a gente chegar clientes aqui que não cumprem todos os elementos, né? Por exemplo, a gente falar do anuênio, né? Que tem lá, é um dos elementos que às vezes vem faltando. O próprio piso, apesar do piso ser muito próximo ali do salário mínimo, né? Às vezes tem gente que está cumprindo o piso, né, salarial. Então, tem outros, né, que pode acontecer também. Esse é um item na parte de pessoal. E tem mais os outros dois aqui que eu separei também. Área de pessoal. O não cumprimento hoje, né, de uma convenção coletiva, o que implica isso para a empresa? Qual que é a penalidade? O que pode acontecer? Isso tem a penalidade conforme a CLT. Né? Então, assim, aí depende dos pontos que ele descumpriu, além de ter que pagar o retroativo, né? Ele fica aí descoberto em relação a essa penalidade do CLT. Né? O outro ponto aqui também, que os corretores acabam... eu separei como área de pessoal, mas poderia se enquadrar também em conjunto com a área fiscal, que por vezes, não cumprir, o próprio corretor não ter um prolabore definido em folha de pagamento, né? Não cumprir ali... hoje, muito já se sabe que, no mínimo, um salário mínimo, né, se coloca de prolabore ali, porque a lei do INSS ela é muito clara em que o empresário, o sócio, que labora na empresa, ele tem que contribuir com o salário de contribuição, isso vem da lei lá do INSS, e ainda assim, às vezes, a gente vê, por vezes, até o corretor tem mais de uma empresa, em uma ele tira, na outra não, mas a outra tem faturamento, ele tem retiradas, tem distribuição de lucro, não tem um prolabore, pelo menos um salário mínimo. Então é uma falha comum e é uma falha que também deixa ele exposto, porque já tem fiscalizações e já tem a interpretação, por exemplo, se não está definido qual é essa separação entre realmente o que pagou de prolabore e está em folha e o salário de contribuição e o que está sendo retirado de lucro da empresa, isso se confunde e ele pode ser tributado em cima de tudo, ou pelo menos até o teto ali do INSS, né? Então é importante, isso é um ponto de alerta também para ter um prolabore definido em folha, que seja no mínimo um salário mínimo, e o resto ele pode tirar de distribuição de lucro se o fiscal e a contabilidade suportar. Aí essa é uma outra falha que vai entrar lá no contábil, que eu vou falar também que é importante. Então essa questão do prolabore, ela é também importante, pode trazer também uma penalidade fiscal aí em questão de tributação da pessoa física, né, em relação ao que foi distribuído, e ele não tem um prolabore em folha, e ele é o sócio administrador, por exemplo, está faturando, não tem funcionário, quem que está trabalhando na empresa? Ele está trabalhando na empresa, né? Então tem isso tem que ser retirado para todos os sócios, e você pega hoje desenhos de corretor de seguros, que eles fazem sociedade, tem mais de um lá, né? Sócio, tem 4, 3, 5 sócios, isso tem que ser tirado para todos os sócios ou pode ser tirado apenas para um? Então, a legislação ela não entra nesse detalhe aprofundado. Tá? A legislação ela coloca o seguinte, que é obrigatório o sócio que labora na empresa. Então, vamos lá, assim, o sócio ele pode ser um sócio investidor. Se os caras for um sócio investidor, em tese ele não precisaria
ter o Prolabore, pode ser só a distribuição de lucro. E essa linha é um pouco tênue. Como é que vai falar se o sócio lá ele está trabalhando ou ele é um sócio investidor? Não. O corretor de seguros em si, a corretora, em geral, se a gente parar para pensar, é uma profissão, é um profissional liberal, né? Então ele acaba que existe essa distinção entre, por mais que possa também ser registrado na junta comercial, ele é um profissional liberal. Então, em tese, o corretor que está ali dentro de uma corretora, a princípio, se a gente parar para pensar, ele está ali para contribuir com a atividade da empresa. E ele vai estar fazendo lá, tirando o lucro da empresa e tal. Então, inicialmente, até pressupõe, e a própria fiscalização pode acabar pressupondo que sim, que ele está ali, que ele está laborando, tal, que ele deve o salário de contribuição. Mas na lei não fala que tem que recolher para os sócios, é para os sócios que laboram na empresa. Entendeu? Entendi. Então, além disso também é importante dizer que o Prolabore, e entrando como Prolabore em folha de pagamento, ele também leva a contribuição do INSS, né? Então ele acaba tendo os benefícios também da contribuição do INSS, a contagem de tempo à aposentadoria, os seguros, a cobertura da Previdência. Então tem outras questões que devem ser levadas em consideração também. A minha recomendação é sempre que o sócio está laborando na empresa, em geral está, recolhe com um salário mínimo. Paga um salário mínimo de Prolabore, porque ele vai ter distribuição de lucro, ele está participando da sociedade e tal. Coloca, mas na lei não está escrito, todos os sócios que laboram têm que contribuir. Lá não está escrito assim, com essas letras, né? Tão claras. Mas a recomendação é que sim, né? Em tese, de alguma forma, ele está contribuindo ali para a sociedade, então se pressupõe ele como profissional liberal, ele está trabalhando para a sociedade, é recomendado que tenha essa contribuição. Retirar. Entendeu? Colabora Outro ponto ainda dentro dessa linha, para a gente passar para frente aqui para um outro tópico fiscal, né, que talvez é o tópico aqui mais importante também, é a questão do preposto, né, do autônomo lá também. Então isso é uma coisa muito comum, né, acaba no mercado aí o preposto autônomo pessoa física, né, e a gente sabe que isso traz um risco exposto, e aí tem que se discutir, tem alternativas para tratar esse ponto aí. Que aí eu estou à disposição, quem quiser falar comigo, né, pode procurar na hoffman.com, procurar nossos números, ligar aqui, a gente tratar, porque aí é um tema mais delicado, e aí tem algumas estratégias aí que podem ser aplicadas para minimizar esse risco, né, do autônomo trabalhando na empresa. Né, porque um autônomo, um preposto, pessoa física, como autônomo, o correto dentro dessa linha seria um RPA, vamos colocar assim, que ele é um RPA de autônomo, ele não é funcionário, ele também não está emitindo nota, tal, então seria um RPA, mas isso acaba incorrendo também nas retenções de INSS para o próprio preposto, né, tem imposto de renda também retido, dependendo da classificação fiscal da corretora, ainda tem mais 20% de INSS patronal, se for lucro presumido ou lucro real, então tem essas implicações e acaba que alguns corretores ficam correndo risco, né, de estar com autônomo, né? Mas tem algumas alternativas aí para a gente mitigar um pouco esse risco, né? Que aí, quem tiver interesse, pode nos procurar aqui e a gente conversa, né, sobre esse ponto. Da área de pessoal, eu separei esses pontos aqui para não avançar, para a gente poder falar de outros pontos também. Essa questão do preposto é um perigo, tanto para o vínculo empregatício, quanto também para a retirada do sócio, né? Porque a corretora tem um faturamento lá de 20 mil, vamos supor que só o preposto dela ele fatura 10 mil lá. Pô, eu não estou ganhando 20 mil, estou ganhando 10 mil reais só daquela rentabilidade. Isso tem a ver com isso também, com relação à questão da declaração? Acaba que não, nesse ponto especial, não, em relação ao, ele está faturando 20 e sobra só 10 para o sócio, os outros vão... Exemplo, não quer faturar não é lucro, né? Porque também tem outras despesas. Vamos colocar assim, fatura 30, 10 é do preposto, 10 fica tal, os 10 é despesa, por exemplo. Nesse ponto de vista, assim, não tem problema, porque se o preposto tirou 10 é porque ele trabalhou por comissão de 10, né? Então ele trouxe também receita, trouxe faturamento ali, contribuiu com o faturamento do corretor e vamos pensar que o que está indo para o preposto de comissão tal está justo e ainda sobrou ali para a corretora ainda em função da atividade. Então nesse ponto não tem problema. O problema está quando se paga esse autônomo com um recibo simples, né? Não leva ele para a folha de pagamento. Aí fica além do risco trabalhista, porque ele não é um funcionário, ainda fica com risco fiscal, né? Da própria corretora que pagou, não reteve os impostos do INSS, que deveria reter, não reteve o imposto de renda, que deveria reter, e aí, dependendo da condição
tributário ainda tem que recolher mais 20% de INSS. Então, esse risco todo que deveria ser retido do preposto, ficou com a corretora, né? Então, é um risco fiscal grande, entendeu? Então, é importante aí o corretor estar atento nesse ponto também. É bem problemático mesmo essa questão do preposto, hein? Putz. O preposto ele fica com esse risco, né? Não só o risco trabalhista, que talvez na relação com o preposto, que já é normal do mercado, tal, talvez nem seja o maior dos riscos, embora acontece algumas causas nesse sentido, mas o risco fiscal aí também do corretor é grande, né? Ele acaba ficando responsável aí por esses tributos não retidos, né? Ele é o responsável tributário pela retenção. Então toda essa responsabilidade fica com ele e aí os últimos 5 anos ele responde. Né? Perfeito, meu amigo. O Gustavão entrou aí, se você estiver disponível para falar 2 minutinhos com a gente aí, Gustavão, você me fala que a gente te puxa aqui, tá? Mas segue então, meu amigo. Então tem essa questão do pessoal, né? E Isso. aí a gente depois pula para o lado fiscal, né, cara? Pode ir para o lado fiscal, que uma coisa está muito atrelada com a outra, não é? Eu falei aqui do que está atrelado a pessoas, mas vai impactar também no fiscal. Então, tudo que eu disse anteriormente aqui de pessoas, ele também se leva aí, tem esse pezinho, esse pé na área fiscal. E além disso, por exemplo, algumas situações que por falta de controle do próprio corretor, e aí a gente vai falar do controle financeiro, que é importante, que vai impactar o fiscal, vai impactar a contabilidade, esse controle financeiro. É por isso que a gente até lançou o BPO financeiro, que é a terceirização da área financeira, para ajudar o corretor nesse sentido, para não incorrer nessas falhas. Mas um dos pontos, por exemplo, o não aproveitamento do ISS retido pela seguradora. Então, assim, às vezes por descontrole, por emissão errada de nota, o corretor acaba emitindo uma nota fiscal cheia, não aproveitando a retenção do ISS. Que a seguradora já fez a retenção. Isso pode acontecer também com a retenção do imposto de renda, para as empresas que são de lucro presumido ou lucro real, e muitas vezes até a corretora passa para ser simples nacional, não avisa as seguradoras e a seguradora continua retendo lá o imposto de renda, aí não aproveita mesmo enquanto não fizer essa informação. E a gente aqui acaba só ficando sabendo se eu fizer o BPO financeiro, porque eu não recebo os extratos, né, às vezes. Né? Eu posso não ter esse acesso para saber se a gente acaba não tendo, a gente pergunta, conversa na reunião de onboard, pode esclarecer, e a gente fala isso também, mas ele pode acabar emitindo por vários meses, incorrendo nesse erro aí, por falta dessa atenção, por falta desse cuidado, desse entendimento. Então, acontece com o ISS retido e com o IR retido também. A questão da decisão tributária, também do corretor, né, assim, em relação ao regime tributário. Hoje em dia, como a grande maioria, né, dos corretores, eles são micro e pequenos corretores, né, eles aproveitam muito do benefício do Simples Nacional. Então, a maioria acaba estando no Simples Nacional, tem a tributação, anexo 3 é ótimo, né, o anexo 3 é excelente, mas é sempre melhor essa opção para todos? Não é, não necessariamente, dependendo do tamanho ali do corretor, do que ele está atuando, não necessariamente vai ser melhor, tem que fazer um planejamento tributário para avaliar essa questão. Né? Então a gente tem os regimes, né? O Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, que é só isso aí, se a gente adentrar no detalhe, já dá uma live completa. Mas essa decisão do regime tributário é importante aí no planejamento tributário. Enquanto está pequeno, está faturando pouco, tal, o Simples Nacional acaba, inegável, é a melhor solução, mas como já começa a passar um nível, tem um faturamento de milhões para cima, né, vale a pena aí fazer o cálculo. Né? Vale a pena fazer o cálculo para avaliar também se não quer separar as atividades. É normal você separar atividades, ter mais de uma corretora, porque tem sócios distintos, ou porque tem segmentos, você abre uma corretora na linha de vida, né? Previdência, igual as seguradoras fazem, né? Abre a seguradora vida e previdência e tal, abre outra seguradora para outro segmento. É possível também adotar alguns planejamentos tributários também lícitos dentro da legalidade também, para atuar nas diversas áreas, né? E, assim, ainda assim, infelizmente, é pouco, tá? Eu acho que assim, é muito pouco hoje, eu acho que o pessoal já está mais esclarecido em relação a isso, mas é possível, às vezes, encontrar ainda corretor pagando 4% de COFINS, tá? Porque o COFINS, o corretor,
o corretor de seguros, dentro da linha, né, da instrução lá da lei, especificamente em relação a isso, e da própria instrução da Receita Federal, dentro do rol, porque o corretor de seguros, né, ele, enquanto agente de seguros e corretor de seguros, ele se enquadra dentro daquele rol de instituições financeiras, né, que se enquadra seguradora, outras instituições e tal, e existe um parágrafo único dentro da instrução normativa, dentro da lei lá, que o PIS é de 4%, exceto para corretores de seguro. Então isso confundiu, no passado, confundiu muito as contabilidades que aplicavam e já talvez vinham aplicando e continuaram, às vezes, aplicando essa prática, principalmente quem é corretor aí tá há muito tempo, muitos anos com a mesma contabilidade e tal, e veio aplicando. Muito embora, em geral, hoje, eu acho que isso já está bem pacificado também, é mais raro identificar esse tipo de coisa, mas é importante também o corretor ficar atento aí qual o percentual de PIS que está sendo aplicado para quem é lucro presumido, por exemplo, né, e lucro real aí na empresa. É importante acompanhar. Esse enquadramento da atividade lá, quando a gente depara, porque hoje as corretoras de seguros, né, elas estão distribuindo outros produtos além de seguros, né? Você pega o consórcio, né? Plano de saúde, né? A gente fez uma parceria com a Bancobras, a gente está tentando levar aí um benefício para os clientes das corretoras e para os corretores de seguros, aquele pacote de viagens, né? Uhum. Isso você acha que necessitaria também de uma adequação lá na hora de emitir a nota fiscal para não ter problema? Sim. O corretor ele tem várias atividades, né? Então, muitas vezes nem só a própria da corretagem de seguro em si, dentro de um KNAI é possível você ter diversas atividades, né? Até mesmo atividades acessórias. Hoje em dia muito se fala de ecossistema, né? Dentro de um sistema empresarial, então assim, a corretora de seguros pode avançar em diversas áreas. E dependendo aí do que ela está emitindo, assim, o que tem que ser emitido tem que se emitir corretamente dentro do trabalho que foi feito, né? Não enquadrar de forma mentirosa, mas assim, podem ter a separação das linhas de atividade, podem levar a tributações distintas, e é possível isso, não teria problema nenhum, né? Quando a gente está falando de um corretor do Simples Nacional, aí não tem que se falar disso que eu falei de COFINS, porque já está dentro ali da alíquota do Simples Nacional. O que vai ter que se falar é o seguinte, um corretor de seguros emitindo o serviço de corretagem de seguros, tal, ele está na linha ali do anexo 3, mas dependendo do serviço, se for uma intermediação do negócio, a forma que ele emite a nota de intermediação de negócio, aí já é anexo 5 sujeito a fator R, aí muda o jogo. Aí também você tem que controlar ali qual é o fator R, qual é o peso da folha. Especificamente para aquela nota que ele está, para aquela venda ou para aquele negócio que ele comercializou, ele vai fazer, você sabe? Sim, é só para separar as operações. Ele vai ser tributado no anexo 5 só para as notas que ele emitiu, por exemplo, de intermediação de negócio. O restante da nota que foi corretor de seguros vai para o anexo 3. Com certeza, de acordo. Se, por exemplo, o próprio corretor de seguro também tiver um outro KNAI de comércio, não é comum, né? Não é muito comum isso, mas tiver um KNAI de comércio lá e ele vender algum produto, vai ser tributado no anexo de comércio. Tá? Então, tem que separar as operações. Isso também pode ser uma falha, né? Em julgar tudo num bolo só, na hora da contabilidade fazer a tributação, pode acabar juntando a emissão errada da nota dentro de um lado ou de outro, também pode acabar levando a falhas aí na apuração de impostos e ficar com algum risco tributário aí também exposto, né? Então tem que ficar atento. Mas sim, essa é uma vantagem. Se tiver emissões distintas, no Simples Nacional, o corretor do Simples Nacional tem emissões distintas de intermediação, ou de corretagem, ou de outro negócio distinto, cada um vai se enquadrar dentro do anexo correspondente àquela atividade que está sendo emitida, que está sendo tributada. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Cara, detalhe, né? E a pessoa, na hora que ela vai emitindo, se ela não consegue fazer esse monitoramento direitinho, ou caiu o dinheiro na conta, você não olha direitinho a especificação da atividade, a gente que está trabalhando aí com outros segmentos, outras linhas de produtos, é importante que o cara acompanhe isso aí para depois lá na frente ele não ser penalizado, né? Sim,
É importante, emitir corretamente, adequadamente em cada linha de negócio, né? Porque emitiu, né, é o que vai estar importando ali para o fisco, né, tanto para o fisco municipal e aí para o fisco federal, é a linha tributária, é o código tributário que foi emitido a nota. E isso vai ter um impacto, sim, em relação à forma que vai ser tributado. Por exemplo, aqui na ROFPA, né, nós temos, a gente dá essa atenção a cada nota para fazer essa separação. A gente tem os sistemas também automatizados que já identificam o tipo de código tributário que já foi alinhado e já vai fazendo a classificação de acordo com o código tributário. Então, a gente já automaticamente já cai isso aqui dentro do código tributário. Aí, por exemplo, um corretor que tenha emissões de intermediação de negócio fora da corretagem de seguros e é de Simples Nacional, isso vai cair no anexo assim, né, sujeito ao fator R. Aí o que a gente faz de acompanhamento também mensal aqui? Fazemos um acompanhamento mensal do fator R, também para tentar ajudar o corretor, porque tem algumas estratégias aí também, listas, para a gente enquadrar ele dentro do fator R, né? Então é importante acompanhar, porque senão ele vai estar pagando, por exemplo, no anexo 5 começa com 15,5%. E no anexo 6 no anexo 3 começa com 6%. A diferença de alíquota é muito grande, às vezes por questão de poucos reais, né? Poucos reais ali para ele já atingir o fator R e ainda tem essa separação de faturamento, né? Que vai para o anexo 5. Então é importante acompanhar isso também de perto. Nossa, perfeito. Para fazer esse enquadramento. E seguindo aqui, né? Você me falou aí, o pessoal fiscal, financeiro, o corretor dá muito mole na questão financeira aí. Financeira. Pois é, e o financeiro, esse ponto do financeiro aí, ele acaba sendo um ponto importante que acaba afetando também outras áreas, né? Vai afetar a área contábil, vai afetar a área fiscal, pode afetar o fiscal, pode afetar o contábil. O financeiro, geralmente o erro aí primordial, que acaba sendo um erro mais básico, é a falta de controle, né? De contas a receber, de contas a pagar, a falta de um sistema financeiro na corretora de seguros, para acompanhar os resultados, para emitir de forma mais ágil, né, a nota fiscal, emitir de forma mais adequada, fazer aí o acompanhamento do seu resultado financeiro mais próximo ali, né, acompanhando ali no fechamento como é que está sendo sua receita, sua despesa, seu fluxo de caixa. Então isso é muito importante. E o impacto disso, ele vai além do próprio acompanhamento financeiro. Ele vai, por exemplo, o que acontece lá por conta dessa questão? O próprio corretor, ele acaba não acompanhando na risca as comissões recebidas em função da produção que ele mandou para a corretora. Então pode receber menos, não receber a comissão e ele não vai nem ficar sabendo, porque é difícil acompanhar esse recebimento da comissão, né? Não é simples, né? Realmente é complicado. Mas a falta desse controle, ele acaba gerando também falta de receber esse dinheiro. Ele não vai receber, a corretora não vai mandar e ele não vai perceber que não recebeu, né? Outra coisa é esse impacto da área fiscal, o próprio descontrole financeiro e o dia a dia consumindo o trabalho, né? Consumindo ali o corretor, ele não dando atenção, ele pode deixar o próprio imposto de renda retido, não fazer o aproveitamento, o ISS não fazer o aproveitamento por erro na emissão da própria nota fiscal, ou por causa do enquadramento que já está no Simples, ainda continua retendo o IR. Onde que ele vai perceber isso? Ele vai perceber isso no extrato do banco, da seguradora, e quando faz também o sistema financeiro, né? Então, é muito importante que se tenha um controle financeiro aí adequado, tá? E aí acaba para evitar esse tipo de falha, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais um ponto aqui. Dentro dessa área financeira também, você quer comentar alguma coisa aí da questão do que falei até agora, do sistema financeiro? Que esse ponto é delicado. E vários não têm, cara. Muitos não têm esse controle, tá? Isso é o primeiro desafio, é colocar o corretor para ele não misturar a despesa pessoal, né? Financeira é foda, né? Não misturar. Está escrito aqui, ó, misturar contas pessoais com contas da empresa, tá? Ou vice-versa, tá aqui, é isso aí, tem isso aí. Isso é um desafio, né? Porque no dia a dia, na correria, às vezes até sem querer mesmo, mas é importante que tenha uma contabilidade separada disso, né? Outra coisa que eu vi, sim.
Às vezes você tem uma prestação de serviço, uma nota fiscal que emitem para você, você tem que acompanhar isso com o seu contador. Às vezes você tem, né, que reter um imposto da nota de um prestador seu que você está pagando ali, não tem isso também? Tem. Dependendo do tipo de atividade que o prestador ele prestou, tem que haver retenção de impostos, né? Então, essa é uma fase do outro lado, a gente para pensar, se pelo menos o prestador gerou o imposto e não reteve, não destacou a retenção, porque também depende de várias questões, tá? Qual é o tipo de imposto, qual é a regra municipal, e qual é o enquadramento tributário do próprio corretor. Como a maioria do corretor é do Simples Nacional, também acaba tendo às vezes é mais tranquilo, mas quando o prestador pelo menos não reteve, quando o prestador não reteve não teve uma retenção, e aí ele pagou normal, beleza. O que acontece pior, às vezes, teve a retenção na nota fiscal de serviço prestado, tomado, teve a retenção de tomado, pagou-se o líquido para o prestador e, eventualmente, não mandou essa nota fiscal para o contador, para ele calcular o imposto retido e recolher. Então, acaba tendo essa falha, né? O que a gente faz aqui enquanto contabilidade, enquanto Hoffman, por exemplo, para evitar pelo menos essa falha, para não depender do corretor mandar essa nota? Nós temos sistemas automatizados que também fazem a leitura de notas fiscais emitidas contra o corretor, contra o nosso cliente. Entendeu? Aí a gente já captura essa nota e a gente já consegue fazer automaticamente, que já gera essas retenções independente do corretor mandar a nota. O corretor não precisa mandar essa nota para mim para eu ver que teve, que a gente já faz essa captura, porque eu sei que não manda, entendeu? Acaba falhando esse envio dessa informação. E aí fica com esse risco também tributário exposto, né, de recolher um tributo retido, que é até uma apropriação indébita, né? O Renato fez uma pergunta, Gustavão até lembrou. Gustavão, você está podendo entrar rapidinho, meu amigo? Me fala aqui que eu queria te colocar aqui um minutinho na live com a gente, né? Vai ser um prazer te receber. Indica algum sistema financeiro que tem relatórios completos, como Caixa, DRE, ponto de equilíbrio, entre outros. Tem alguma ferramenta? Hoje no mercado, tá? Hoje com essa automatização, né? Com os sistemas em nuvens, tal, tem vários sistemas no mercado aí com preço bastante acessível, financeiros, que dão isso, né? Que dão essas informações. Então, uns que estão muito divulgados. O Gustavo. Gustavo, beleza? Boa noite. Aí, ó. Meu presidente. Oi, turma, tudo bem? Aqui, você me chamou, eu não sou de rejeitar um convite, né? Primeiro, eu só queria ser breve e vou passar. Você está respondendo a pergunta do Renatão aí, Léo, mas primeiro eu queria te dar as boas-vindas, falar que esse cara é um grande profissional, a gente tem tido muito bons debates em relação à questão contábil, organizacional e financeira dos corretores de seguros. Eu acho que, assim, para quem não se sente totalmente confortável e seguro em relação à contabilidade, está aqui um cara que vale a pena demais vocês aprofundarem, conversarem, que ele fez eu abrir a cabeça em relação a vários pontos, e nem estou falando da palestra, estou falando só do conversa do dia a dia aí. Mas, Léo, mas depois dessa pergunta que você vai responder aí, que você vai falar do Renato, eu queria colocar duas pitadas nessa conversa de vocês aqui, uma realidade que eu vivo, que eu já vivi, e eu vi durante a live você falando aí. Eu sou um desses corretores aonde a contabilidade cometeu um erro de passado de entendimento e eu paguei durante muito tempo COFINS 4%. E aí... complicado, né? A minha empresa é uma dessas, tá? Eu queria compartilhar com vocês. Que aí é um exemplo vivo. E aí, como tem um tempo muito grande que a gente pagou a mais, você não consegue, e aí você, como contador, pode reforçar isso, você não consegue recorrer, ou seja, reabilitar todo aquele período. Tem um prazo máximo. Nessa brincadeirinha de prazo máximo, a gente tem a recuperar imposto pago além mais de R$200 mil. Nós ganhamos essa causa, mas ganhamos em várias instâncias, mas não levamos até hoje. Tem muitos anos que isso está correndo, que em algum momento isso pode definitivamente ser consumado,
e a gente não vai receber esse dinheiro, né? Pelo que a gente entendeu, a gente vai ter um crédito tributário que vai ficar um tempo sem pagar, essa coisa toda. Então, a minha empresa passou por essa situação, então não é incomum a gente ter corretoras de seguros recolhendo impostos inadequadamente, ou seja, destinando recursos para onde não deveria destinar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria reforçar aqui. E agora eu queria dar aqui uma pitada, que hoje, conversando com o Maurício Tadeu, ele me contou uma situação que está acontecendo com corretores da Zona da Mata, de Juiz de Fora. Léo, talvez você não saiba, isso para mim foi novo e eu gostaria de compartilhar. Fica entre o ambiente contábil e jurídico. O sindicato das empresas como é que chama? Desculpa. Não, peraí. De representação da Zona da Mata, Campo das Vertentes, está mandando correspondência, cobrando das corretoras de seguros, para que elas fazem, por causa de todo esse movimento de corretores de seguros que estão distribuindo, além de seguros, consórcio e outros produtos, a entidade que representa o setor de representação comercial da Zona da Mata está comunicando às corretoras de seguros para que elas contribuam à associação na entidade de representação comercial. Você já ouviu falar disso? Olha que situação. E aí eu estou comentando aqui num ambiente público, mas é importante a gente debater, porque isso não precisa de tão para fora, mas olha o que está acontecendo, porque o corretor está distribuindo outros produtos, uma entidade de representação comercial está requerendo o corretor daquela região para que ele pague a associação à entidade de representação comercial. Olha que coisa maluca. Vou comentar sobre isso. Eu vi isso aqui, o Chico me mandou hoje. Hoje isso aqui. Só completando a resposta aqui anterior, então, assim, com relação aos sistemas, né, hoje em dia tem vários sistemas de baixo custo e que são muito bons, não só até para corretora pequena, até para corretora maior, que pode ser utilizado, independente do sistema ser específico, dos sistemas mais abrangentes aí, a gente tem bons sistemas, por exemplo, o Conta Azul, a gente tem o OMI, que são bons sistemas, que é um bom sistema. Por exemplo, o OMI, eu uso o OMI aqui hoje, porque ele tem uma visão de empresa, eu consigo ver, tem várias empresas, eu consigo ver o resultado de todas em uma... OMI só não serve para o sindicato. Nós tentamos implantar OMI no sindicato, não cabia, não. Não, o sindicato não precisa desse nível de complexidade, né, de profundidade. Então, o OMI não adaptou ao Sincor, tá? Não, mas o OMI, ele tem lá os planos de entrada bacana também. Então, o OMI é um bom sistema. O Nibo, tem o Conta Azul. O Conta Azul é muito fácil de mexer. Assim, o importante, acho que não precisa nem um sistema muito complexo, não. Assim, eu acho um sistema que vai te dar essa visão de resultados, essa visão financeira, de fundo de caixa, e já consegue te dar ali um DRE, já de cara, logo no fechamento. É importante. Agora, não adianta nada ter um sistema financeiro e não imputar os dados, não fazer a conciliação, não alimentar, não configurar corretamente, né? Então aí você também acaba, se não utilizar o sistema adequadamente, você não tem os melhores resultados do sistema, né? E esse é um ponto, por exemplo, que a gente entra aqui com o BPO também financeiro. A gente tem planos que partem, planos mais básicos ali, mais baratos, bem acessíveis, que a gente faz a conciliação e a emissão de nota, que já resolve muitas dessas dores, porque quando a gente emite a nota, nós entramos lá, pegamos o extrato, vamos analisar o extrato, temos conhecimento da questão tributária dele, se tiver alguma coisa errada, a gente já vai atuar para corrigir junto à seguradora, já vai aproveitar o imposto, emitir a nota corretamente, e também já fazemos a conciliação bancária, ele já fica com a visão financeira, o que já traz de forma... com melhor qualidade a integração contábil para a gente fazer a contabilidade interna, que é a estruturação contábil, né? Então, assim, nesse ponto financeiro é um ponto básico aí, mesmo a falta de controle. E a gente até entende, né, que o que acontece? Isso acontece em vários segmentos, né? Principalmente corretor pequeno, pequeno corretor, tal, o cara tem que fazer tudo na empresa. O pequeno empresário é assim, ele faz tudo. Ele vai fazer o que ele vai priorizar as prioridades, né? Vai priorizar as prioridades. O que é prioridade ali? É atender o cliente,
cliente, fazer as renovações, ir atrás de novos negócios, né? E isso é atender o cliente, gerar novos negócios, emitir as apólices, né? Emitir a proposta e tal, é a prioridade de atender o cliente inicialmente. E fora as várias outras atividades do dia a dia aí do empresário. E acaba que a gestão financeira, emissão de nota, coisa chata, né? O corretor fica emitindo nota. Ninguém gosta de ficar emitindo nota. Então a gente faz aqui, manda pra gente em planos bem adequados. Agora, voltando, e sistema financeiro tem vários outros, né? Mas voltando aqui, então, olhando nessa questão do CORE, né? Que é o CORE é o sindicato dos representantes comerciais. Então, assim, eu fiquei até... Eu realmente não estava acontecendo, eu não via isso acontecendo, e isso não vai ser um problema só para corretores de seguro, não. Porque várias atividades do mercado de serviço, empresa de comércio, sabe onde que eles estão pegando? Eles estão pegando no KNAI de intermediação de negócio, exceto imobiliário. Então, a intermediação de negócios em geral, exceto imobiliário, é nisso que eles estão se apegando, em obrigar quem tem o KNAI a fazer o registro no CORE. Olha para você. Ô, Léo, mas eu estava conversando com o advogado hoje da FENACOR, vê se tem fundamento. Eu sei que o seu negócio é contabilidade, mas eu vou falar do... Então, no vídeo dele. O meu? Não, eu estou escutando. Para mim está tranquilo aqui. Então, segue lá. Eu estava conversando com a advogada da federação hoje, ela me falou, é mais uma observação, não é um pedido, é uma observação, que, segundo ela, os corretores de seguros que estão desalojados, vamos dizer assim, não estão vinculados ao sindicato, etc., eles acabam ficando mais vulneráveis desse tipo de demanda. Por quê? Porque você não está associado a um sindicato da sua categoria profissional. Então, outras associações, outras entidades, acabam te enxergando ali como um organismo solto que distribui todo tipo de produto. E aí eles estão aproveitando essa oportunidade, você não está vinculado a alguma entidade que te representa efetivamente, para poder aproveitar esse espaço aí. Segundo ela, isso tem tudo a ver, entendeu? Não, tem completamente. Tem outras atividades também, sem pensar, às vezes, algumas outras entidades também, não só esse, acaba se aproveitando de algumas brechas também disso para fazer a mesma coisa. Mas é nessa atividade que estão pegando. Se a gente parar a pensar, o Renato até colocou aqui, né, a Porto Seguro, algumas seguradoras exigem essa inclusão dessa atividade por conta de, dependendo de segmentos que você representa, de outros produtos que você coloca, né, que não necessariamente são seguros em si. Quanto à contabilidade, eu também intermedio negócios e recebo comissão, por exemplo, de algumas questões de sistema, por exemplo, de algum outro não é sistema, comissões mesmo, né, de rebate, de algumas operações vinculadas a bancos, tal, eu acabo recebendo essa situação. E eles obrigam também a gente a fazer essa colocação dessa intermediação de negócio, né? Então, a própria forma de operar aqui, por exemplo, com certificado digital, a gente vende certificado digital como certificadora. Eu tenho isso aqui. Então, vou dar um exemplo aqui mais real, nesse caso da intermediação de negócio. Eu vendo certificado digital enquanto certificadora. Aí é um KNAI normal, de certificado e etc. Tal. Porém, eu só vendo o A1, eu só tenho aqui, eu faço o A1 PJ e o A1 PF. Quando o cliente ele quer um certificado A3, por exemplo, nós temos a parceria com outras certificadoras, né, e com essa mesma certificadora que a gente é vinculada, que eu emito aqui, eu posso remeter para ela. Então, nisso aí, eu estou fazendo uma intermediação de negócio e eu tenho lá, o preço final para o cliente é o mesmo bacana do mercado, preço bom, competitivo e tal, mas eu também tenho ali essa comissão quando eu não gero aqui direto. Quando eu mando para a certificadora refazer no meu lugar, ou quando, né? Então é um exemplo. E eu preciso desse KNAI, então também acaba me afetando, né? Se for pegar todo mundo, vai pegar muita gente.
Deixa eu aproveitar, não sei se vocês debateram no início, porque eu não consegui entrar exatamente no início, mas vocês já conversaram um pouquinho sobre registro de marca? Não, tá nos próximos tópicos aqui já. Não, pois é, mas eu queria chamar muito a atenção para isso. E aí, você que está aí nos assistindo ao vivo agora e que vai ver depois, a gente tem tido uma demanda gigantesca. Não estou falando só em Minas Gerais, no Brasil inteiro, de problemas de corretoras, empresas corretoras de seguros, que estão tendo outras corretoras se estabelecendo com o mesmo nome, porque a SUSEP não controla. No passado a SUSEP fazia esse tipo de gestão, de controle. Hoje a SUSEP não tem gestão alguma de quem se cadastra. É uma questão muito autarquia, muito sem controle. Então, uma corretora que já existe tem 20, 30 anos, tem um nome consolidado, uma marca forte e não tem registro da sua marca. Um outro lá no sul do Brasil, no norte ou no nordeste, qualquer lugar, monta a mesma empresa, com o mesmo nome e registra a marca. Isso está acontecendo todos os dias e não há o que fazer. Quem registra é dono. E aí, Léo, eu queria deixar esse espaço para você falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem sido um problema grave. Imagina uma empresa que investiu na sua marca, no seu espaço durante 20, 30 anos, veiculação de espaço, de mídias sociais, material e tudo mais. Ou seja, aquela marca, aquela pessoa que já tem no peito a marca da empresa dela. De uma hora para outra, ela recebe uma notificação vindo pelo órgão que é o INPI, né, que regulamenta, e para a pessoa deixar de usar aquela marca que foi dela desde o início e que deixou de ser porque alguém chegou lá e registrou. E eu sei que a sua empresa também faz isso, inclusive para corretores de seguros associados do Sincor, em condições, queria te agradecer de novo, as condições que você ofereceu, que a gente acordou enquanto Sincor e Hoffman, para os corretores associados, é algo que nós nunca vimos. Quem ainda não tem uma empresa para poder fazer uma contabilidade confiável, para poder fazer um trabalho de registro de marca, de todo esse arcabouço aí, a palavra que está na moda, BPO, etc, etc, a empresa do Léo é muito top. Mas esse ponto da marca, do registro da marca, eu queria que você desse uma ênfase aí, porque tem sido gravíssimo. Tem muito corretor que está perdendo o espaço, a sua marca, de uma hora para outra no Brasil. Fala um pouquinho disso para nós, Léo. Isso é um ponto assim, extremamente, inclusive eu listei problemas aqui dessas falhas aí. Está travando. Esse é um ponto na área legal que os corretores eles falham muito de não registrar a marca da empresa. Independente da questão da fragilidade de controle, de nome, etc., de SUSEP, ou de junta, ou de tal, isso não protege a marca. Esse registro do nome na junta comercial, o registro do nome no cartório, o registro na SUSEP, do nome, isso não protege nada a marca, nem importa se eles fizessem um controle ou não, porque no Brasil, por lei, quem faz a proteção da marca é o INPI, né, que é o Instituto Nacional, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então a marca ela deve ser registrada dentro do INPI, tanto o conjunto, né, não só o nome da marca, mas também o conjunto visual, né? Então isso aqui é uma marca mista, por exemplo. A Hoffman é uma marca registrada desde a concepção, lá em 2011. Eu já entrei com pedido no início, eu já entrei com pedido da marca, então aqui é uma marca mista, por exemplo, né, que tem um conjunto de nome e imagem, por exemplo. Então é importantíssimo isso, porque se você está usando a sua marca, outra empresa vai lá, começa uma atividade, mesmo que depois que você, e registra a marca no INPI, e a marca ficou registrada, a marca, em tese, é dela. Tá? Existem questões jurídicas, que vai brigar na justiça, e aí é muito chato, isso é muito chato, e vai acabar, quem não registrou, perdendo a marca. E a gente está fazendo isso aqui, né? Igual eu falei, a gente fez uma parceria com o Sincor, a gente disponibilizou um preço bastante acessível. Olha, é acessível mesmo, até o Ellison ficou de cabelo em pé, hein?
Isso, isso. Então a gente faz esse registro, faz o acompanhamento, né? Antes de efetuar, faz a pesquisa e apresenta aí para o corretor. Os corretores de seguro, e na verdade as micro e pequenas empresas em geral, elas negligenciam muito, né, a questão da marca. E aí depois que já está crescendo, muitas vezes alguém já copiou a marca dela, quer dizer, a ideia é boa, o nome é bacana, alguém vai copiar e vai sair. Então, assim, o quanto antes registrar a marca, independente, você pode ter várias marcas, se mudar pode mudar, pode registrar outra marca, registre a marca, né, da empresa para não passar por esse tipo de problema. Né? Então, quem também pode entrar em contato comigo, pode me chamar em inbox, pode ir na site da hoffman.com, tem os telefones lá também, né? Me chama no Instagram aqui, que a gente mas não deixa de falar que é corretor associado 5 MG, não, que a história muda, viu, galera? A condição que a gente negociou, o Léo é muito consciente, ele é do mercado de seguros desde sempre, e ele está fazendo algo assim para fazer sentido para o corretor associado ao 5. Muito obrigado por isso, viu, Léo? Não, estou à disposição. Isso é importante vocês citarem que a parceria ela é para os corretores associados, né? Mas chegando aqui, o corretor, a gente entendendo que ele não está, tal, a gente mostra o benefício para ele de fazer essa associação, que só ele fazendo essa associação aí, o valor que vai pagar é irrisório em relação ao benefício financeiro, das condições que a gente vai dar para ele aqui, né? Então, em todas as áreas, tanto no próprio no BPO financeiro, na contabilidade, né? Então a gente tem a parceria com preços acessíveis assim, de partida ali da contabilidade, do BPO financeiro, registro de marca, certificado digital, né, com o desconto que a gente dá, é praticamente o mais barato do mercado, é o A1 e o A3. O corretor tem um certificado vindo para a gente, tem um certificado anual gratuito, um certificado primeiro para vir. Na abertura de empresa, né, a gente também está dando esse certificado digital gratuitamente. Sendo aqui de Belo Horizonte, o registro também a gente está fazendo aí em parceria também, sem essa cobrança, né, do registro, da abertura da empresa. É importante. Léo, você lembrou de um ponto importante. O dia que você me falou isso lá na sede da sua empresa, que diferencial que você ofereceu? Esse corretor que está querendo abrir a sua empresa, deixar de ser um corretor pessoa física para começar o negócio, você oferece, enquanto parceiro do Sincor, esse diferencial de abrir a empresa para ele, sem cobrar honorários, em prol do desenvolvimento do negócio. Muito obrigado. Isso, de novo. E outra, se ele ainda tem qualquer dúvida que ele trabalhar com pessoa jurídica é melhor do que trabalhar com pessoa física, as retenções que ele sofre da seguradora, poxa, vem aqui que a gente coloca no papel e te mostra que mesmo com valores pequenos, né, com valores aí até baixos, né, o custo-benefício de abrir uma empresa vale a pena em relação a trabalhar como pessoa física, né? Não tem nem comparação, né? A retenção é gigantesca de imposto de renda, INSS, além de ter ISS se não tiver como um autônomo registrado na prefeitura, então é muito importante, né, esses pontos aí. Muito bom, viu? Pô, bacana, viu? Turma, eu tenho que ficar aqui regulando o horário, né? Não tem jeito, né, Gustavão? Porque senão a gente extrapola demais. Léo... Você me chama, Moisés, não adianta, você me chama, esse negócio de controlar o horário comigo, eu falei com o professor de manhã. Tira o relógio, que eu não aguento relógio. A Aline foge de mim quando ela vem falar de relógio. Professor, eu não dou conta. Me convidou, cara. A sala tem que abrir e ficar funcionando muito tempo. Tá funcionando. Daqui a pouco quem vai baixar, quem vai cortar a gente aqui é o Instagram. Cara, tá cortando mais, não tá cortando. Mas, vamos lá. Você tem algum... Gustavão, fica aí um pouquinho, vamos encerrar com a gente. Está acabando aqui, cara. Você sempre com colaboração assim, gigantesca com conteúdo. Prazer. Você vê alguma outra falha, Léo, que você acha que é importante a gente mensurar aqui, né? Para estar consolidando esse tipo de orientação que a gente acha importante, meu amigo? Você acha que a gente deixou de... Assim, tem sim, sempre não vai dar para abranger tudo, né? Porque assim, é muita coisa que acontece. Mas, por exemplo, a gente está na área legal aqui, por exemplo. Uma situação que é interessante, tá? É importante os corretores identificarem no seu contrato social na empresa, porque o que acontece é muito comum, não só com o corretor, mas com todas as áreas também do mercado, é muito comum que
a distribuição do lucro, e na corretora, a corretagem acontece muito porque acaba que a distribuição pode ser proporcionada à produção da pessoa, né? Então, a produção que ele traz para dentro ali da corretora, a corretora faz a conta e faz aí a distribuição de lucro da empresa em função da produção que o corretor ali, o sócio corretor trouxe para a empresa. Então, o que acontece muito? A distribuição de lucro ela é desproporcionalizada em relação ao percentual de participação do corretor na empresa. Isso é praticamente quase 100% aí, se a gente para pensar, falar 100, não que é muito, mas o percentual de que acontece isso, ele é muito grande. E isso tem problema? Tem, mas tem solução, né? Por exemplo, é necessário, até para evitar esse problema com a Receita Federal, por exemplo, que no contrato social já esteja autorizado a desproporcionalidade da distribuição de lucro. Entendeu? Ou uma ata registrada na junta, ou registrada no cartório de acordo com a constituição da empresa, isso ficar registrado, ou pode constar no próprio contrato social, ter uma cláusula dessa desproporcionalidade, tá? Isso é válido, entendeu? E muitas vezes não tem nem a ata registrada e não tem também isso no contrato social. Então é uma dica interessante aí também, porque é natural, acontece com muita frequência, um percentual gigantesco da desproporcionalidade da distribuição em função da produção, que cada corretor leva para dentro, né? Tem que fazer uma mudança a gente tá na área legal. Ou fazer uma ata amanhã. O Moisés está anotando ali, já virou a página às 10 vezes. Ô, Léo, nós temos uma. Tem mais uma aí, tem mais uma dessa aí. Aqui. Tem mais uma dessa aí da distribuição de lucro também boa. O Moisés, quando faz a carinha de Moisés, faz aí, Moisés. Quando ele faz essa carinha, é porque acertou em cheio nele, sabe? Solta outra aí, Léo. Solta outra aí. O outro é o seguinte, por conta, muitas vezes, do descontrole financeiro, a própria corretor ele não consegue passar as informações para a contabilidade. Às vezes fica até devendo extrato bancário, ele não manda. A gente consegue fazer a contabilidade aqui de uma pequena e média corretora pelo extrato bancário. A gente tem sistemas que fazem a leitura do extrato em PDF, em Excel e no que for, e a gente já vai classificando lá no sistema, ele já vai mantendo a inteligência pelo histórico, e o que falta a gente entra em contato e conversa com o corretor ali já no mês seguinte, o que é, para a gente já conseguir fazer essa classificação. Então a gente é até bem flexível em relação a isso. Mas a falta, às vezes, dessa informação, do descontrole, você precisa muito tempo mandar extrato, ou não manda, e tal, ele não ajuda a contabilidade a fazer a escrituração contábil dele, entendeu? E aí, o que acontece? Qual que é o ponto que a gente está falando ainda de distribuição de lucro? É que existe uma regra fiscal para distribuição de lucro, né? Então, existe a regra fiscal, em termos de limite em relação ao faturamento ali, né, em si, mas essa regra pode ser quebrada. E, em geral, a corretora de seguros ela gera uma receita, é muito comum o lucro ultrapassar, pode acontecer, com muita frequência, o lucro ultrapassar essa limitação fiscal. E aí, onde que vai permitir que o corretor faça essa distribuição de lucro maior do que a regra fiscal? A contabilidade. Então, o registro contábil, a escrituração contábil, demonstrando-lhe a contabilidade o lucro do ano, o lucro acumulado lá no patrimônio líquido, o lucro apurado no ano, é suporte para o corretor enviar, transferir de forma lícita uma distribuição de lucro superior à regra fiscal, por exemplo, entendeu? Então, ter a contabilidade regular, esse é um ponto de importância, mas também vai ser importante para ter os números para fazer a análise, é importante para cumprir a regra legal de ter o balanço, demonstração de resultado, principalmente para uma sociedade empresária, é obrigatório estar no Código Civil, por exemplo, entendeu? Então, dependendo do porte da empresa e das situações que ocorrem dentro da organização, tem que mandar SPED contábil, então, que é digitalizado. Então, a contabilidade em si, ela vai ajudar não só você ter esse número, a organização, manter o controle da empresa, trazer essas informações, mas também ajuda nesses pontos fiscais, já que a gente estava falando lá de distribuição de lucro, né? Esse é um ponto que eu lembrei aqui, que é importante. A Camaciel
fez um comentário aqui dos sistemas que fazem essas leituras dos extratos. Isso já é uma ferramenta interna sua da contabilidade, não é da corretora, não existe? Não é da corretora. É uma ferramenta da contabilidade atrelado a sistemas contábeis, né, que a gente usa para fazer essa leitura. Eu tenho uma ferramenta, o Agile ele baixa o extrato da seguradora, não sei, acredito que as outras ferramentas, né, mais modernas também, ou modernas tão quanto, elas também já fazem essa baixa dos extratos de comissão e entra dentro do controle financeiro, já é uma ferramenta da corretora, né? Corretora, isso aí é uma ferramenta da corretora, exatamente, para auxiliar naquela falha que a gente falou, né, de receber a informação completa ali do extrato, ver qual valor que vai emitir já ali do tributo, acompanhar os recebimentos, né, exato, essa aí já é uma ferramenta da corretora. O nosso aqui faz a leitura do extrato bancário, tá? Extrato bancário. Então, o ideal é mandar o extrato bancário mesmo da corretora para a contabilidade, todo mês, meu amigo? Não, esse é o mínimo, né? Mandar o extrato bancário da corretora para a contabilidade é o mínimo. O ideal é o corretor ter um sistema financeiro para controlar o seu financeiro. É o mínimo, Moisés, é o mínimo. O Moisés vai querer fazer live com você nunca mais, Léo. Ô Moisés, você tem que mudar para contabilidade. Se você não está na Hoffman, tem que ir para a Hoffman amanhã, resolver todos os seus problemas. É verdade, meu amigo. Não, eu estou precisando alinhar isso mesmo e vai ser uma oportunidade da gente fazer essa consultoria e fazer essa transição aí. Ô Moisés, se você não sabe ainda os valores de honorários que a gente conseguiu dos corretores associados, talvez você não lembre ou você não tenha visto no contrato da no Sincor. O Léo fez não, porque vai variar em função... Não vou falar não. Eu não estou falando não. Isso aí é para conversar com você. Eu estou falando que o Léo... Porque o Léo apresentou uma tabela, eu cheguei e falei, nós vamos trabalhar da metade para baixo. Aí ainda cortou na metade, ainda fechou uma tabela para corretor que só, igual o Léo falou, o corretor que não é associado, for lá na empresa dele, vale a pena se associar para ter direito à tabela que a gente acordou, porque a associação ao Sincor sai de graça pelo que ele está fazendo pelos corretores. Isso aí é... Eu garanto isso, eu garanto. Ô Moisés, você já conhece a lábia desse cara, né? Esse cara senta na mesa, aí o Gustavo senta na mesa para negociar, ele consegue qualquer coisa, né, cara? O Moisés ele falou que ia ficar sem levantar uma semana. Comando, o Neto pergunta aqui, só para a gente encerrar, eu não sei se você tem mais algum ponto aí que você acha relevante, por favor, eu acho que dá para esticar um pouquinho sim. Sobre a questão dos estagiários, né? Como é que funciona isso? Que às vezes a corretora lá tem um funcionário e 5 estagiários. Explica melhor esse contexto aí, como é que funciona essas regras de estagiários aí para a gente, por favor, meu amigo. O estagiário é uma mão de obra interessante, né? Para todos os tipos de empresa, para corretagem também é interessante, mas existe um limite, né? De estagiário frente a quantidade de funcionário. Eu vou te falar que eu esqueci aqui qual que é o limite agora, porque tem muita coisa que eu deixo na minha área de pessoal lá, e a gente faz esse controle, tá? A gente faz o controle lá na minha área de pessoal, o pessoal é especialista aqui, a gente faz o controle de limite de estagiário, a gente faz o controle, porque dependendo do tamanho também da empresa, é obrigatório ter cota de deficiente físico, né? Então também isso é obrigatório fazer essa contratação, então a gente também faz esse controle lá dentro. Mas existe um limite, né, de quantidade de estagiário frente à quantidade aí de funcionário e supervisores lá dentro. Eu vou ficar te devendo esse limite, que fugiu da memória aqui, qual que é esse limite de estagiário. Mas é isso aí que você falou, por exemplo, 5 estagiários e um funcionário, né, já com certeza já ultrapassou aí. Não é o intuito do estágio, né? O intuito do estágio é uma formação ali do profissional, né, que está estudando e permitir a entrada dele no mercado de trabalho, na formação dele, e eu, por exemplo, na minha cultura aqui de Hoffman, estagiário que entra aqui, o estagiário é para formação e contratação dentro da Hoffman. Eu sempre contrato estagiário, sempre não com o intuito de redução de custo de mão de obra, não por isso. Eu contrato o estagiário para formação de mão de obra especializada que vai crescer e vai dar continuidade com a gente aqui. E, geralmente, todos os bons estagiários que trabalham com a Hoffman são contratados e continuam aqui dentro. E a gente sabe que uma deficiência, né, um problema grave no mercado hoje é a mão de obra qualificada. Né?
Então, a gente é tanto a mão de obra qualificada e a mão de obra disposta a querer trabalhar e querer aprender também. Então, o estagiário tem que ser visto pelos empresários, né, como uma forma de formação de pessoas, né, e também ter internamente um plano de cargos e salários para reter um bom ambiente de trabalho e um plano de cargos e salários para conseguir reter também esse profissional lá dentro. Né? Esse é um outro ponto, né, que a maioria das pequenas e médias empresas não tem aí um plano de cargos e salários. Isso é importante. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu acabo que, como eu vim de grandes empresas, eu sou professor já há mais de 15 anos que eu dou aula, né, na área de ciências contábeis, administração e tal. Então, todas essas teorias eu já ministrei aula na graduação e agora no pós-graduação também. E lá atrás, também, quando eu abri a minha empresa, eu já também ministrava, já trabalhei em grande empresa. Então, eu já vim com todos esses conceitos preparados e já sabia que isso é uma coisa que dá problema. Uma das primeiras coisas que eu montei, tinha até outras coisas mais importantes para eu montar, foi meu plano de cargos e salários quando eu fui contratar meu primeiro funcionário. Eu falei, peraí, deixa eu montar meu plano de cargos e salários assim, e isso me salva até hoje, porque é muito interessante a gente conseguir perceber esse norte até onde a gente pode chegar, onde a gente pode enquadrar o funcionário, para não criar um desequilíbrio de cargos e salários dentro da empresa, que é outro problema muito grave, né? Problema trabalhista. Então, esse é um ponto bastante importante. Vou ficar devendo aqui esse limite de estagiário para funcionário, que eu não estou lembrando agora aqui, mas esse é um ponto também para alertar, que existe sim esse limite. Ô, Léo, deixa eu só complementar uma informação em relação ao que você está dizendo sobre a ótica contrária. A gente tem que estar muito atento também, o que você falou, e falou muito bem, da dificuldade que a gente tem em formação, né, em mão de obra qualificada e tudo mais. Mas vamos lembrar, enquanto empresários, que a maioria que são corretores, são empresários de seguros, que têm sua equipe de colaboradores, a gente tem uma responsabilidade muito grande também. Primeiro, ajustar as pessoas certas às funções que elas se adaptam, né? Porque a gente, às vezes, quer colocar um atacante para jogar na defesa e um defensor para jogar no ataque. Claro que não vai ter... essa pessoa, esse profissional ou essa profissional não vai ter a produtividade adequada. E eu acho que um ponto fundamental que nós, corretores de seguros, precisamos é capacitar as nossas equipes. Porque também a gente reclama, às vezes você tem pessoas muito boas, muito capazes, com muito potencial dentro da sua equipe, mas você não dá espaço para ela avançar e também não treina adequadamente. Como é que você quer que o resultado dela seja bom? Você não deixou as regras claras, não deu as ferramentas adequadas, não colocou na posição certa e você quer que ela faça gol. Aí não tem jeito, né? Eu estou falando que esse ponto de vista, ele é muito importante. Às vezes você tem um diamante não lapidado em suas mãos e às vezes o perde para a concorrência, para outro segmento, para outro ramo de atividade, ou para você é corretor, ele vai trabalhar numa seguradora e dá certo, ou vice-versa, está numa companhia e vem trabalhar numa corretora. Só estou dando esse componente... porque a gente defende que a responsabilidade é nossa sempre. E a gente não pode tirar a nossa responsabilidade de fazer aquela pessoa se tornar produtiva e capaz com com o nosso preparo também, porque a gente coloca a pessoa e larga ela lá, vamos ver se ela é boa. Ninguém vai ser bom, abandonado a bel prazer para poder desenvolver o trabalho, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Muito importante. E estagiário, para pensar, às vezes contratar, vamos falar um exemplo na corretagem, por exemplo. Né? Então tem muito cálculo de seguro, enviar proposta, acompanhar a renovação e tal, que são atividades assim, muito importantes, né? E se delargar, né? Delegar com acompanhamento, né? O estagiário, ele está em formação, então você tem que ter uma supervisão ali ativa. Então você não pode delargar a atividade de renovação para um estagiário e sem um acompanhamento. Então vai colocar na responsabilidade do estagiário ficar sempre acompanhando a renovação, fazer o cálculo de seguro e mandar nas mesmas condições, sem atualização por exemplo, do capital, sem conversar com o cliente se ele está num momento diferente, merece um capital maior ou a inclusão de novas coberturas que melhor vai cobrir ele. Vai esquecer da renovação, pior ainda, do seguro, né? Então, essa responsabilidade do corretor, né, para com o cliente
né, em se tratando de propriedade, de vida, e acompanhar isso é muito grande, é muito importante. Então, não pode menosprezar, às vezes, as pequenas atividades e delargar para o estagiário, que ele também não está com essa responsabilidade, esse compromisso, esse conhecimento da importância do que ele está fazendo, né? Então, é importante esse treinamento, não só assim, a gente falando de estagiário, mas você falou muito bem, treinar toda a equipe e colocar o funcionário na sua posição mais adequada de acordo com o perfil, né? A Fernanda fala muito disso, né? O perfil comportamental ali de cada indivíduo vai definir ali talvez onde que ele vai julgar melhor, né? Em qual área que ele vai vai julgar melhor a bola ali. Isso é muito importante, sim. Ô, Léo, minha última participação aqui, porque o Moisés, eu tô vendo que ele tá com a carinha de querendo encerrar ali, já tá na hora mesmo. Só a última participação. E tem uma característica muito peculiar de corretoras de seguros, aí não vou falar só de corretoras, da maioria das empresas do país, mas corretora isso é muito latente, que é a empresa familiar, né? E assim, por quê? A gente quer criar, independente de capacidade ou não, a gente confia muito nas pessoas que estão do nosso lado, concorda? Você conhece ali, tem uma mãe, um irmão, um primo, isso não é de uma empresa, é de quase todas, se você tem algumas pessoas, ou em alguns casos até todas as pessoas que fazem parte do seu time e da sua família. O que você enquanto contador, que você já viveu problemas de corretoras de seguros nesse sentido, e muitas que conseguiram solucionar as ações, o que você pode colaborar para os corretores que têm essa característica de empresas familiares? Onde que você acha que isso, você, enquanto contador, pode ajudar essas conexões serem mais amenizadas e o trabalho ser mais leve para todo mundo? É muito comum, né? Eu tenho aqui até na Hoffman também, né? A gente acaba... o que eu acho primeiro? A questão você vai contratar, é delicado, né? Você colocar um parente para trabalhar dentro da sua empresa, independente do nível de parentesco, ele acaba sendo sempre um pouco mais delicado do que com o funcionário, porque o problema não é trazer ele e contratar. O problema é demitir, entendeu? O problema é depois a pessoa não dar certo e você tem que demitir, e aí você vai demitir e vai conviver ali depois, né, no seu ambiente familiar. Então, assim, o interessante em geral, a gente tende a confiar mais e colocar, e mesmo assim, confiar controlando. Nesse sentido, você também não pode sempre acompanhar, controlar e tal. Eu vejo o seguinte, das minhas experiências aqui, não só aqui interno, mas também de outros clientes. Você tem que contratar para a sua empresa pela qualidade técnica. Eu acho que é importante pela qualidade técnica, pela qualidade profissional, pelos benefícios que aquela pessoa vai trazer para o seu negócio, independente se ela é família ou se ela ou não é da família. Então eu vejo o seguinte, se dentro do seu círculo familiar, dentro de casa mesmo, tem lá a pessoa que já é da sua família, você confia nela? Confio. Ela tem a característica, tem a formação profissional, ou está na linha de formação profissional, que faz sentido você contratar ela naquela função que você vai colocar? Tem. Então você já respondeu, você está respondendo perguntas, né? Então a primeira pergunta é, você confia na pessoa? Confia. Ela é equilibrada emocionalmente, é uma pessoa normal, que a gente tem uns parentes aí que são meio doidos, né? Então, ela é equilibrada emocionalmente, é normal, dá para conviver em sociedade, trabalhar em conjunto com outras pessoas, em equipe? Dá. Ela tem as qualidades técnicas necessárias que vai te suprir naquela posição que você vai colocar? Sim. Tem, beleza. Qual que é a outra pergunta aqui que eu ia falar? Eu já falei emocionalmente, mas emocionalmente, a inteligência emocional dela é equilibrada, ela vai se enquadrar dentro da cultura da sua empresa? Ela se enquadra dentro da cultura? Se enquadra. E ela está na linha de atividade que se enquadra ali dentro de trabalhar na sua empresa, ela se enquadra. Se as respostas, essa última, por exemplo, pode ser até a gente deixar de lado, mas se as respostas a tudo isso for positiva, ela já está te dando um indicativo que beleza, você pode contratar.
mas deixando claro na entrada que se acontecer alguma coisa, se ela não der o resultado necessário, se ela não se enquadrar dentro da atividade, né, você vai tratar ela como um funcionário. Se você precisar demitir, você vai demitir. Né? Eu sei que aí já é um ponto mais delicado, futuro, tem outras questões. Depois que entra para demitir é mais difícil. Mas é necessário. Eu já passei por isso aqui, eu já precisei demitir. Então eu tenho essa experiência interna aqui de parente trabalhando, a maioria experiências positivas, que cumpriu com os requisitos, mas eu já passei por uma experiência negativa que já não cumpria com os requisitos totalmente quando entrou, que se eu tivesse cumprido, que não teria problema, e eu precisei fazer a demissão, entendeu? E é extremamente desagradável, né? Extremamente desagradável isso aqui. Léo, eu vi uma live dele hoje no YouTube, que estava no almoço, ele falando sobre sucessão. Olha que tema legal. Ele fez uma live, 1h30, falando de sucessão, sobre novo. E ele falava de governança, né? Definir as regras do jogo, né, Léo? Do jogo, exato. Definir as regras do jogo, você está cumprindo as regras do jogo lá no início, isso é um fator para você estar ali tendo um motivo ou não para poder manter a pessoa né, dentro da sua instituição, né, cara? Meninos, cara, eu tenho que ser o chato, né? Eu vou sei que tá maravilhosa, tá muito deliciosa a live, né? Eu agradeço demais, Gustavão, que está aqui mais uma vez. Espero que você venha sempre, viu, Gustavão? Você é um cara que contribui, que enriquece, né? Tem muita gente que mandou eu, o Wesley, a minha da Cosvale, inclusive vai ter o Arraial da Cosvale lá, depois o pessoal da Cosvale para poder a gente divulgar e para a gente estar participando com eles lá também, né, Gustavão? É importante a gente vai ter um arraial. Com certeza. A Fernandinha, a gente está ajudando o arraial dela lá em Divinópolis, vai ser bem legal o arraial da Fernandinha também. Mas, Moisés, se a gente for em todos os arraiais que a gente for ser convidado, nós vamos ficar 2 meses fora de casa. Haja cachaça do Chico para poder dar conta aí, viu? O Moisés vai apodrecer, porque o Chico joga ele no chão toda vez. Né? Chico Neto. Então, assim, só ó, o Livinho aí. Ô, Léo, cara, Leonardo, né, Léo, cara, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, estar colaborando, pelos benefícios que você está trazendo para a categoria. Eu acho que sem essa maturidade, né, com relação à gestão, com relação ao negócio, com relação ao conhecimento contábil, é difícil alavancar. Inclusive, isso já pode ser não um salto. De repente, o cara adequando com você uma contabilidade dele, ele já pode aumentar o patamar dele de rentabilidade, né, Gustavo? Definindo aí um padrão diferente, entendendo melhor, né, filho? Ô, Moisés, eu queria dar uma contribuição só um final nesse sentido em relação ao Léo. Você sabe o quanto eu sou criterioso em relação a prestadores de serviço, em relação à qualidade. E, assim, o Sincor, Léo, eu te falei isso presencialmente, eu vou reforçar aqui publicamente. O Sincor não se preocupa em ter um número gigante de benefícios. Ele se preocupa em ter benefícios que realmente tenham valor agregado, que faça sentido. Cada benefício que o Sincor hoje oferece, ele tem que valer pelo menos a associativa da corretora. Então, ou seja, em cada um ele vai ter a sua associativa de volta. Essa é uma responsabilidade que a gente tem, porque não adianta a gente falar, nós temos 70 benefícios. Se não forem percebidos, benefício não é benefício se você não sente aderência. O dia que eu tive a oportunidade, levado pelo Chico Neto, para conhecer o Leonardo, nós tivemos uma reunião de uma manhã inteira na sede dele, tudo que ele falou fez muito sentido para mim, enquanto representante da nossa categoria. Olha, o Léo tem muita entrega, ele tem um nível de abrangência de trabalho excepcional e ele já faz parte do grupo de pessoas que estão reconstruindo essa nova identidade do Sincor. Então, Léo, você não é um prestador de serviço, você não é um benefício para o Sincor, para os associados. Você é o Sincor. Então, quem procura uma empresa de contabilidade, mas que não faça somente a contabilidade, a gente super indica, porque a contabilidade é a pontinha do novelo do que esse cara e a empresa dele fazem. Eu estou tendo o prazer de ser atendido por ele em algumas empresas, porque eu sou sócio de algumas ainda estou com a contabilidade antiga, algumas já migrei para a Hoffman, e assim, é um padrão de entrega muito diferenciado. Além de ter acordado conosco, dado um voto de confiança ao Sincor e aos seus associados, com condições excelentes. Eu não só super indico, como recomendo e já sou usuário dessa empresa. E o Léo é nota 10, viu? Nota 10.
Valeu, mano. Obrigado. Ó, com essa recomendação aí, eu fiquei até emocionado agora. Pô, mas fala Obrigado. a verdade. Quem me conhece sabe, eu só falo com o que sai daqui. Não, Não é coração. Obrigado, agradeço a oportunidade, né, a abertura aí do Sincor. A gente teve essa preocupação, né, inclusive lá em Poços de Caldas a gente falou disso, de dentro, né, até do que que eu explanei ali de conteúdo, né, você viu como depois a gente entrou com os benefícios, como se enquadrou os benefícios em relação à importância aí do que a gente está trazendo para os empresários, de uma forma geral, né? A gente viu assim, que é possível ter serviços de qualidade com um preço adequado, né, a cada situação ali da empresa. Então a gente o Gustavo foi uma das preocupações dele, quando a gente discutiu aqui, falou, poxa, quero realmente trazer uma condição boa, uma prestação de serviço de qualidade, mas também uma boa condição justa, né, justa para as partes, para o próprio corretor e para a gente que recebe. Se eu dei esse preço, se eu estou trabalhando esse preço, eu sei que esse preço para mim ele é suficiente para eu cumprir com qualidade o serviço e cumprir, ter minha margem de lucro, pagar todas as minhas despesas. Eu sei disso, porque eu sei o que eu tenho por dentro aqui, né, para fazer, para cumprir com essa atividade. E a gente desenhou alguns produtos, alguns serviços aí que se enquadravam dentro da necessidade diária de todos os corretores, né, de todos os corretores de seguro. Então, obrigado pela oportunidade também de trazer aqui na live, né, dar esse espaço. E eu também estou patrocinando aí também o Corretor em Ação, né, junto com vocês aí. Bacana, muito bom. Inclusive o Poços de Caldas, a última que eu participei, foi excelente, cara, gostei demais, foi muito bom. Valeu, obrigado. Tem um doido que entra correndo com a bandeira lá, né, Léo? Tem. Na abertura, né? Quem será? Não, né? Esse aí é coração, não. O Gustavão é impressionante, a gente conecta com ele e a gente percebe que a conexão dele é que realmente quando as pessoas têm valores, têm coração e tem sentimento envolvido, isso aí é fora do comum. A gente sabe, né, o tanto que ele se conecta com isso. E por isso que eu tenho certeza que ele foi lá te buscar, te trouxe para perto, porque a gente quer seguir com gente assim, né, que está conectado com o coração da gente, né, Gustavão? Pessoal, exatamente. Só agradecer. Muito obrigado aos corretores que participaram, né? Desculpa ter passado um pouquinho do horário aí, mas eu acho que foi válido para contribuir aí, o conteúdo era muito relevante. A gente vai falar mais, hein, Léo? Prepara aí que a gente... Vamos. A gente pode fazer talvez uma específica de registro de marca, por exemplo, né? Boa. É legal. Né? Trazer o Gustavão para falar com você de sucessão. Gustavão, você tem que ver o conteúdo, ele falando de sucessão, de governança. Não, foi top demais, viu? O conteúdo depois pode marcar fazer um podcast aqui. Eu estou com minha sala desmontada, eu vou montar eu estou com uma sala de podcast aqui desmontada, porque eu estou pegando uma outra sala que eu vou montar o estúdio especificamente uma sala separada. Aí quando estiver pronto lá, a gente marca aqui para fazer um podcast. E no meu canal lá do YouTube, eu estou falando desse vídeo que você viu lá de sucessão, que é excelente. Esse podcast aí de sucessão é excelente. Tem vários podcasts que eu fiz aí nos últimos tempos aí, todos com conteúdo muito relevante, além de conteúdos também com relevância bem interessante lá, com conteúdo mesmo, né, de informacional. Mas os podcasts em si, todos estão sensacionais, porque ele é estruturado, a gente traz realmente o conteúdo já pensado para o podcast, né? Não é um bate-papo, realmente é um conteúdo de valor estruturado, com perguntas pensadas previamente, para trazer aí um conteúdo de valor dentro do podcast. E esse podcast aí de sucessão, a gente conversou com o Breno, né? Foi com o Breno, que também é contador aqui do interior, e ele tem também uma empresa grande de contabilidade, a empresa dele tem, não sei, mais de 30, 40 anos, vem da mãe, né, que ainda vive e trabalha lá com ele, então ele é um exemplo de sucessão e passou por todos esses problemas, né, e soluções de sucessão ali na prática. Tá? Então o podcast ficou sensacional ali, com o caso real mesmo, uma coisa prática. Eu vou te falar, o Gustavão fala de sucessão magnificamente. Vamos fazer um podcast de sucessão relacionado a seguro e contabilidade? Vamos, Gustavão? Inaugura lá que nós já estamos de carteirinha marcada com você lá, pode ser? Combinado, combinado. Prazer. Olha, eu quero combinar com você que dia que você vai poder me receber para a gente conversar um pouquinho de sucessão e de seguro cibernético para os seus clientes, para a gente levar para os seus clientes soluções
diferenciadas aí, tá bom? Bacana, a hora que quiser. Vamos só marcar, me chama no WhatsApp aqui, a gente marca. Beleza. Valeu, abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Vamos com Deus. Obrigado por que participou aí. Obrigado, viu? Fica com Deus. Valeu, Léo. Valeu, mestre de cerimônia número 1, Moisés. Tchau, tchau. Beijão Obrigado. para vocês. Obrigado aí, gente.